Então vamos falar do Salmo 127? Vamos aqui para a preleção no Salmo 127, que é diferente de uma pregação. O primeiro verso diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós começamos a perceber que há uma relação direta com a permissão de Deus e com a bênção de Deus e com o querer de Deus e com a vontade de Deus e com a guarda de Deus e com tudo aquilo que Deus tem, não só determinado, mas Ele quer para as nossas vidas. E fica claro que a nossa vida ela depende tanto de Deus, a minha vida, a tua vida depende tanto de Deus, que o Senhor está deixando bem claro que todo o nosso trabalho será em vão se Ele não estiver à frente. Querido, sabe quando você se considera o expert, quando você se considera o máximo naquilo, mas se Deus não está à frente, você pode ser o que for, que não vai dar jeito? Enfim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Significa que, primeiramente, quem tem que cuidar, quem tem que agir, quem tem que fazer alguma coisa na frente sempre é o nosso Deus. Se o Senhor não estiver à frente, nada acontece. Edificar significa levantar, construir. Ou seja, se o Senhor não construir primeiro, se o Senhor não levantar primeiro, se o Senhor não literalmente edificar primeiro, quem está edificando não conseguirá fazer da maneira certa, será em vão, porque quem tem que estar à frente é o nosso Deus. Significa que na nossa vida, tudo o que nós tentarmos edificarmos, tudo o que tentarmos fazer tem que ser na direção de Deus, tem que ser segundo o querer de Deus, tem que ser segundo o propósito de Deus, ou seja, é Ele quem tem que querer, é Ele quem tem que, a cada dia na tua vida, decidir o que é e o que não é. E à medida em que nós, com o Espírito Santo, vamos ouvindo a voz dele, a gente vai fazendo e a gente vai construindo e edificando, não com a nossa vontade, mas que Ele sempre faça primeiro, em nome de Jesus. O verso 2 fala assim, ainda no mesmo verso 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é um texto muito clássico para os dias atuais. Na verdade, sempre foi clássico, né? Mas a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, gente? A gente não está em Lausanne, na Suíça, a gente não está em uma cidade calminha do interior brasileiro, a gente está em um lugar. As grandes capitais, os grandes centros e os lugares tidos mais perigosos, né? Enfim, nós temos essa sensação de insegurança sim, eu não vou mentir para vocês. Aqui no Rio de Janeiro você sai de casa vivo e não sabe se você voltará vivo. Sob qualquer aspecto é muito complicado viver numa cidade tão violenta quanto o Rio de Janeiro. Mas existem outras cidades mais violentas no mundo, pode acreditar, né? Existem outros lugares mais violentos no mundo. E nós ficamos pensando assim, meu Deus, como será a minha vida? A gente faz um monte de coisa. A gente se precave para um monte de coisas, mas literalmente, se Deus não estiver à frente, a gente vai se precaver à toa. Explica melhor isso, pastor. Você toma todo e qualquer cuidado para tudo. A Bíblia diz que a gente tem que primeiro vigiar para depois orar. Vigiai e orai. Então nós vigiamos bastante. Mas nós não podemos confundir essa vigilância com desconfiança em Deus. Também não podemos confundir excesso de confiança com tentar a Deus. Então, como é que a gente vai balancear isso? Nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque com a presença do Espírito Santo, a gente vai entender exatamente o que é tentar a Deus e o que é confiar em Deus. O que é vigiar e o que é, fazer as coisas de qualquer maneira. E em se falando de ter uma vida normal, entendendo que Deus está no controle, é saber que tudo o que está acontecendo conosco na nossa vida, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. E a gente fica pensando assim, pelo menos eu penso assim, né? Meu Deus, como é que a gente vai lidar com todas essas situações, sabendo que de nós não temos como fazer, né? Nós não somos perfeitos. Por isso que Deus guarda a gente. Por isso que quando eu vou para a parada de ônibus, ou quando eu vou entrar no carro, ou quando eu vou para algum lugar, ou quando eu vou para outro lugar, ou quando eu estou caminhando, ou enfim, qualquer coisa que eu vá fazer na rua, eu falo, Senhor, me guarda, me livra de todo mal,
e a minha vida é tua. Porque por mais que eu tente me vigiar, me policiar, se Deus não me guardar, nada feito. Se Deus não guardar a nossa casa, nada feito. A gente vai colocar muro alto, vai colocar cerca eletrificada, vai colocar sistema de câmeras. A gente vai fazer tudo. E se Deus não guardar, em vão será a guarda, será a nossa guarda, será a nossa vigia. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Então, a gente precisa entender que tudo tem seu ponto certo, né? Tudo tem sua dose certa. Tudo tem seu querer. Eu lembro muito bem que em 2000, se não me engano, 2013, acho que foi 2013 ou 2014, uma coisa assim, quando eu fui assaltado, e a gente sempre faz seguro, né? Eu fiz o seguro do carro, aquela coisa toda, e aí saindo do aniversário da igreja, gente, tá? Aí acabou a cantina, não tinha mais nada para vender na cantina, eu tava com uma fome, eu falei, meu Deus. E eu tinha que encomendar salgado pro outro dia, né? Pro outro culto, a gente tava em aniversário de igreja, e falei, eu quero comer alguma coisa, eu preciso, aí tá. E foi eu e minha mulher, né? A gente foi pro local que a gente ainda quando namorava, a gente lanchava lá, então fomos lá, numa boa. E aí, quando do nada, né? Tá tudo lá, de repente eu estaciono o carro e eu vejo um rapaz, né? O rapaz falou assim, me dá um cheeseburger. Aí eu cá comigo, aqui não vende cheeseburger? Ah, foi a senha. Eu já desconfiei logo. Aí, enfim, ele nos rendeu, né? Encostou a arma na minha barriga e falou assim, olha, não quero nada, né? Só quero a chave do carro, tem alarme, tem isso, tem aquilo, babá, aquela coisa toda, né? E aí, enfim, levou. E eu fico perguntando, obviamente, eu tinha feito o seguro do carro, né? E depois de algum tempo, eu acionei o seguro e aquela coisa toda e consegui comprar outro carro. Mas aí eu fico me perguntando, presta atenção, gente, vamos usar a lógica. A oportunidade de fazer o seguro eu tive e eu fiz. Mas se eu não tivesse a oportunidade de fazer o seguro e não fizesse, a pergunta que fica no ar, será que Deus permitiria que eu fosse assaltado? Fica aí na tua mente aí. Das duas, uma. Ou Deus permitiria do mesmo jeito que eu fosse assaltado e iria me abençoar com outro veículo, ou Deus não ia permitir que eu fosse assaltado. Alguém entende o que Deus está falando? Então, é Deus quem guarda. É Deus quem livra. É Deus quem define. É Deus quem nos faz entender o que é e o que não é. Agora, se eu falar para vocês que o propósito de Deus, por favor, não fica escandalizado com o que eu vou falar. Mas se eu falar para vocês que quando eu fiz o seguro, Deus já sabia, né? Deus já sabia que ia acontecer o assalto, por isso ele permitiu que eu fizesse o seguro. E se eu falasse para você que o propósito daquele assalto foi que depois que eu recebi o dinheiro, eu consegui ser abençoado com um carro praticamente zero. Eu comprei um carro zero quilômetro. Um carro que a pessoa ia casar, usou, sei lá, 2.000 quilômetros, e aí desesperadamente colocou para vender, e eis que apareceu a oportunidade para mim. Se eu tivesse com aquele outro carro, não tivesse sido assaltado, não tivesse recebido o dinheiro do seguro, talvez eu não tivesse essa oportunidade. Então, tudo está no controle de Deus. Você está entendendo? As coisas acontecem e a gente às vezes fica murmurando, reclamando, mal a gente sabendo que Deus está fazendo tudo por nós, né? Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando Deus guarda, tranquilo. Se Deus quiser deixar acontecer alguma coisa, Ele vai deixar acontecer alguma coisa por algum propósito. Por alguma coisa que Ele queira que aconteça conosco, mas que haverá outra coisa melhor para nós em nome de Jesus. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Vamos dividir isso aqui. Primeiramente, Deus está falando que quando Ele não está no controle, quando Ele não está à frente, tudo que a gente faz para tentar se precaver ou para tentar melhorar não dá certo, não funciona. Ele tem que querer primeiro. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que Deus está falando aqui? Não adianta cumprir tudo conforme manda o figurino se Deus não estiver à frente e no controle. Você vai levantar de madrugada, ou seja, você vai guardar, você vai repousar,
você vai comer o pão de dois, é trabalhar firme, trabalhar forte. Aí Deus fala assim, enquanto vocês fazem isso, Deus está dando aos seus amados o sono. Enquanto Deus está falando, né? Enquanto as pessoas levantam de madrugada, se acabam, repousam tarde, ou seja, vão dormir tarde, dorme tarde e levanta cedo, come o pão de dores, ou seja, rala igual um condenado durante o dia. Deus fala que os amados dele estão no sono ainda, ou seja, ele está guardando, ele está dando o melhor para os seus amados. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos entender que as coisas estão e sempre estarão no controle de Deus. Para que as coisas estejam no controle de Deus, nós precisamos, eu vou falar um termo aqui, nós não estamos no controle, mas a gente tem que deixar Deus agir. Você vai falar assim, pastor, mas Deus é poderoso. Quando eu falo deixar Deus agir, é que nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. E para que isso aconteça, é necessário que tenhamos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para que então aprendamos a deixar Deus agir. A gente não vai pedir, é claro. Quando eu falo deixar, é entender o que Deus está fazendo e não murmurar, e não reclamar, e saber que Deus está no controle. Então, todo e qualquer esforço será inútil se Deus não estiver à frente. Se Deus não estiver à frente, todo e qualquer esforço será inútil. E quando Deus está à frente, a gente literalmente descansa, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Quando Deus está à frente, Deus te coloca para dormir mais um pouquinho. Deus te dá descanso. Deus te dá o sono precioso de cada noite e você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. E é assim que Deus vai fazer contigo em nome de Jesus. Verso 3, esse salmo aqui é bem rápido, né? Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Aqui o texto é literário. Os nossos filhos não são nossos, pertencem ao Senhor. Queridos, presta atenção. Tudo o que é herança é algo que você herdou de outra pessoa. Pode ser um parente seu, próximo, pai, mãe, ou pode ser uma outra pessoa que não seja nem teu parente e deixe alguma coisa para você. A herança é isso, ok? E lembrando meus tempos de cartório, né? Eu acho que eu fiz umas 2, 3 escrituras de herança. Mas, enfim, quem quer fazer uma escritura pública, ou uma escritura de herança, ou uma herança, deixa para alguém parte dos seus bens, ok? Os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. Deus nos presenteou. Eu, você, todos nós, sempre, nunca fomos dos nossos pais, sempre fomos heranças do Senhor. E assim vai se seguindo até que Jesus volte. Tá dando para entender, gente? Deus está falando conosco. E mais, então vamos completar. Eis que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, Deus nos presenteou com os nossos filhos. E o fruto do ventre, o seu galardão. Significa que galardão é prêmio. Galardão é prêmio. Então, todos os filhos que nascem após, ou seja, os netos, continuam sendo prêmios. Os filhos são herança e os netos são prêmios. E o fruto do ventre, o seu galardão. Está escrito. Se está escrito, está claro aqui. Os filhos são herança e os netos ou netas ou as próximas gerações são prêmios. Galardão é prêmio, ok? É o que Deus está falando aqui. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão, tem Bíblias que diz assim, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu quero que você entenda que Deus está falando aqui que Ele sempre quer nos fazer como homens e mulheres hábeis, ágeis, como filhos da mocidade, ou seja, como jovens. E aí eu lembro do texto que diz assim, mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão como águias e alcançarão as alturas. E aí eu fico olhando para a minha vida e a gente se lembra do que a gente passa, porque o nosso corpo, né? Esse corpo aqui cansa, né? Se cansa, se fadiga, mas o que Deus está falando é que a alma e o espírito daquele que crê em Deus não se cansa, não se fadiga, caminha, não se cansa,
ele continua com fé, com certeza que Deus vai agir. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Deus quer fazer com que cada um de nós sejam como flechas na mão de um homem poderoso. A flecha por si é uma arma e usada, ela é uma arma mais poderosa ainda. E na mão de um homem poderoso, essa flecha torna-se fatal e ela fica muito rápida. Quando esse homem, literalmente lança essa flecha tem direção, vai rápida, assim, então Deus quer fazer com a gente. Deus quer colocar a gente em caminhos seguros, caminhos certeiros, e nós não nos cansaremos, porque Ele nos guardará, nos dará vitória. Bem-aventurado o homem que enche deles. Ou seja, de quem? De quem? Dessas situações. As flechas. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era uma bolsinha que levava as flechas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E aí eu quero abrir um pequeno parênteses nesse texto, porque, primeiramente, Deus está orientando para mim, para você, Deus está falando que seremos como flechas na mão de um homem poderoso, de um valente. Seremos rápidos e certeiros, ok? E, como rápidos e certeiros, Deus fala assim, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Deus também colocará ao nosso lado pessoas assim, entendeu? Deus colocará à tua frente, ao teu lado, pessoas que também serão assim, rápidas e rasteiras e certeiras como uma flecha. Para quê? Para que a gente possa lutar certo e vencer. Por isso esse texto fala aqui, não serão confundidos, ou seja, nós teremos certeza absoluta até das pessoas que Deus colocará ao nosso lado. Porque vamos combinar, gente, tem gente que é atraso de vida, né? Tem gente que é vida ou azar do nosso lado. E já basta a gente com os nossos problemas. Imagine outras pessoas corroborando para que a gente fique mais para baixo ainda. Então, Deus vai fazer o seguinte, vai fazer o contrário. Deus vai colocar ao nosso lado, e é isso que você precisa pedir. E você ter certeza que Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vão cooperar. E todos aqueles que não forem cooperar, ou que você sentir que não está sendo conforme Deus quer, você vai orar e Deus vai modificar ou Deus vai arrancar do seu lado. Por isso, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, você vai saber quem está ao teu lado e quem está do teu lado. E quem é inimigo, ou seja, quem não está ao teu lado. Quem só está ao teu lado para tentar te enganar, para tentar te passar para trás. Por quê? Porque você vai ser rápido e rasteiro como uma flecha, ok? E você vai ter discernimento para que você entenda que Deus não vai fazer você perder tempo. Ou seja, este é o Salmo 127 e é um salmo que fala claramente daquilo que Deus quer fazer com o servo fiel. Deus quer guardar as nossas vidas, Deus quer guardar o nosso viver, Deus quer dar o melhor dele para as nossas vidas. Deus quer abençoar a nossa família, Deus quer abençoar a tua vida pessoal. Enfim, Deus quer fazer tudo isso. E aí, a pergunta que não quer se calar. Ok, pastor, eu estou querendo isso, e agora? Como é que eu faço? E a resposta também, que é óbvia. A nossa vida está em Cristo Jesus. Nós nos entregamos a Jesus Cristo de todo o coração. O Espírito Santo está em nós. Então, queridos, nós precisamos continuar nessa busca ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos continuar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos continuar conforme aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós precisamos continuar conforme aquilo que Deus tem falado. Não podemos sair da presença dele. Na presença dele temos que estar por toda a eternidade. E aí as coisas vão se encaixando no seu devido lugar. Deus vai aprimorando a nossa fé, a nossa vida, o nosso entrar, o nosso sair, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus vai aprimorando tudo e nós vamos entendendo aquilo que Deus está fazendo. Então, passo 1, presença de Deus. Passo 2, presença de Deus. Passo 3, presença de Deus. Presença de Deus é fundamental para a gente continuar entendendo que Deus está guardando, Deus está edificando, Deus está nos fortalecendo e Deus está fazendo com que a nossa família seja abençoada. Que bom, né? Isso não é impossível. Isso pode acontecer na vida daquele que é fiel a Deus, naquele que cumpre a vontade de Deus. Por isso eu quero te abençoar.
Por isso eu quero declarar vitória sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família e declarar que sobre a tua casa Deus está no controle completamente. E eu quero profetizar que o Senhor fará o melhor em nome de Jesus. Amém, queridos?